Às vezes gastamos a nossa vida inteira nos lamentando, mas não assumimos uma postura de fé diante das nossas necessidades. A partir do momento que nós assumimos essa postura, nós podemos viver muitos milagres. Aprenda a orar, a colocar diante de Deus, a falar a verdade para Deus, a ser sincero diante dele. Graça e paz! Vamos juntos para mais uma ministração do nosso Manual de Célula IJET? E se você chegou até aqui e por acaso não assistiu às nossas ministrações anteriores, eu quero te dizer que elas estão disponíveis aqui no nosso canal. Então volta, assiste, tem muita coisa boa que nós já falamos e você não pode perder. Inclusive, semana passada nós falamos sobre as características de um conquistador e como aprender com essas características. Então volta lá, que eu tenho certeza que você vai ser muito edificado. E de repente, se você lembrou de alguém que você disse, poxa, essa pessoa, ela precisa ouvir essa palavra, compartilha o nosso vídeo, curte o nosso vídeo, porque dessa forma nós vamos alcançar um público maior, levando a palavra de Deus a mais casas, mais empresas, mais famílias, e você pode ser esse missionário digital, nos ajudando nessa missão. Então vamos juntos levar a palavra de Deus para toda essa cidade, para toda a nossa nação e até os confins da terra, amém? E nós acabamos de lançar uma música nova, fresquinha, para você ouvir aí na sua célula. Olha só, ela tem tudo a ver com esse tempo, com tudo que nós fazemos aqui na célula, e hoje ela já é nosso tema. Então eu vou deixar o link aqui embaixo, clica aí e assiste, ouve junto com a sua célula, com a sua família. Eu tenho certeza que ela vai ficar na sua mente e também no seu coração. E o nosso tema de hoje é fé, a chave para o milagre. E nós usamos essa analogia mesmo de uma chave, porque é impossível viver milagres sem fé. Você já ouviu essa frase aqui nos últimos meses, né? Mas nós vamos repeti-la ainda outras vezes, porque realmente a fé é a chave para o milagre. E você já tentou abrir uma porta com a chave errada? Eu posso te dizer que quando criança eu já tentei isso. E a verdade é que nós podemos passar horas e horas tentando. E a gente não vai conseguir, porque ela não vai entrar na fechadura e vai ser muito difícil. E da mesma forma, na nossa vida espiritual, não conseguimos vivenciar milagres muitas vezes porque não temos fé. E hoje nós vamos aprender com Jesus e com um exemplo aqui na sua palavra de uma história, um homem que precisava de um milagre muito grande. E ele foi atrás daquele que podia lhe entregar o milagre, mas antes disso ele precisava ser batizado com fé, para que o milagre pudesse acontecer na sua vida. Amém? Vamos ler juntos o nosso texto bíblico? Ele está lá em Marcos 9, dos versículos 21 a 27. Perguntou Jesus ao pai do menino: há quanto tempo isto lhe sucede? Desde a infância, respondeu. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que lhe respondeu Jesus: se podes, tudo é possível ao que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem e nunca mais tornes a ele. E ele, clamando e agitando muito, saiu, deixando-o como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem, morreu. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. Olha só que texto maravilhoso, uma história sobrenatural. Vemos aí a figura de um pai desesperado porque o filho estava durante toda a sua vida endemoniado, sendo acometido por muitos demônios. E ele explica para Jesus, Jesus lhe pergunta e ele diz, esses demônios estão fazendo mal para ele. E eu quero que o Senhor o cure, será que o Senhor pode? E Jesus fala para ele, eu posso, mas antes você precisa crer. Então olha só o nosso primeiro ponto, para chegar ao milagre é necessário trilhar um caminho de fé. Nesse texto vemos um pai desesperado. E quantas vezes na nossa vida já vivemos situações assim, onde estávamos desesperados?
Mas a verdade é que esse homem foi no lugar certo, na hora certa, buscar a pessoa correta. Às vezes gastamos a nossa vida inteira nos lamentando, mas não assumimos uma postura de fé diante das nossas necessidades. Esse homem poderia estar apenas reclamando, mas na verdade ele estava ali clamando por um milagre e reconhecendo que ele não tinha fé suficiente para ver esse milagre acontecer. Mas ele foi atrás daquele que tudo podia fazer. Esse homem venceu a incredulidade com algo teoricamente muito simples, com humildade. Nós precisamos muitas vezes nos olhar no espelho e nos reconhecer as nossas debilidades e o quanto precisamos de Jesus e da sua salvação. Muitas vezes, na nossa tendência humana, e não é só você que é assim, todos nós somos assim, temos muita facilidade em ver os defeitos dos outros. E quando alguém cita um defeito nosso, nós acabamos entrando naquela situação de repelir essa pessoa. E nos fechamos numa autodefesa. Mas nós precisamos entender que diante de Deus não podemos agir assim. Esse não pode ser o nosso modus operandi diante do Senhor. Nós precisamos agir diante de Deus com uma postura sensível, humilde, daquele que se quebranta e que coloca diante dele todas as suas dificuldades. Se aquele homem tivesse tido uma postura de orgulho e de não reconhecer o seu erro, muito provavelmente ele não tivesse experimentado o milagre. Mas a sua humildade fez muita diferença. A atitude com a qual ele se achegou até Jesus fez total diferença na hora do milagre acontecer. Então, como nós temos nos chegado a Jesus? Será que com humildade? Será que temos chegado diante de Deus e nos humilhado, dizendo: Senhor, eu tenho falhas, eu tenho dificuldades, mas eu quero viver um milagre, eu quero crer em Ti, eu tenho dificuldade de crer. Eu quero, Senhor, viver uma vida baseada na fé. E é muito necessário isso para construirmos uma caminhada sólida com o Senhor e não vivemos apenas pelas nossas emoções. Nós precisamos aprender a negar a nós mesmos para poder experimentar tudo aquilo que o Senhor tem para nós. E no nosso segundo ponto, fé, a chave para o milagre. E olha só o que o pai desse menino falou. Eu fico totalmente impactada com a postura dele diante de Jesus. Lá no versículo 24. E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Eu acho muito legal quando a Bíblia deixa muito claro que ele estava em lágrimas, porque isso deixa para nós claro também o tamanho do desespero e da dor dele. Mas a postura dele nesse momento foi sobrenatural. Ele falou para Jesus: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Olha só, se a gente separar essas duas frases, primeira coisa ele disse: eu creio. Era uma declaração profética. Ele estava profetizando sobre si mesmo que ele cria. Mas ele olha para Jesus como aquele que pode resolver os seus problemas e diz: Senhor, ajuda-me na minha falta de fé. Nós precisamos assumir essa postura diante da nossa casa, diante das nossas dificuldades, de olhar para Jesus e saber que Ele é a solução para os nossos problemas. Senhor, eu tenho a provisão, mas eu preciso de um milagre financeiro. A partir do momento que nós assumimos essa postura, nós podemos viver muitos milagres. E eu creio que Deus tem algo novo para você e para a sua casa. Você que está aí assistindo, ouvindo essa ministração, eu creio que Deus tem um novo tempo para a sua família. E talvez seja um período onde Ele está aí te quebrando, sabe? No seu emocional. E você está pensando: será que eu vou sair disso? Eu quero te dizer, derrame sobre Ele tudo aquilo que você tem, tudo aquilo que você é. Se for preciso se humilhar diante do Senhor, se humilhe diante dEle. Porque Ele mesmo vai cuidar de todas as tuas necessidades. O que nós podemos aprender com esse homem é que a fé em Jesus torna até os milagres mais impossíveis, improváveis, impossíveis. Foi isso que ele viveu ali. Até quando Jesus curou aquele menino, as pessoas olharam e disseram: acho que ele está morto. Porque na verdade as pessoas só estão vendo aquilo que é externo. Mas Deus, Ele sonda o coração. E naquele momento aquele menino estava curado. E assim será nas nossas vidas também. Vamos experimentar o poder de Deus
através da cura, da restauração, da transformação, quando entendermos essa dimensão da fé. E se você hoje está precisando de uma dica aí para caminhar em fé, eu quero te dizer que a fé e a oração, elas andam de mãos dadas. Aprenda a orar, a colocar diante de Deus, a falar a verdade para Deus, a ser sincero diante dele. Você já percebeu que nós temos certa dificuldade em orar por nós mesmos? A gente até intercede às vezes por pessoas que estão próximas de nós, pela nossa família, pelas necessidades dos outros, mas temos dificuldade de falar as nossas verdades para Deus. E muitas vezes falamos para amigos, para irmãos, até mesmo para o nosso pastor, mas temos dificuldades de falar para Deus. Então, se prostre hoje diante de Deus e fale para Ele quais são as suas necessidades, quais são as suas dificuldades, o que você precisa crescer na sua caminhada com Ele. Porque só assim nós vamos experimentar essa fé que opera milagres, prodígios, maravilhas e sinais. Amém? E hoje eu quero deixar para você uma atividade para você fazer aí na sua célula. Se você tem o nosso livro, o nosso manual de célula no livro físico ou no seu celular, você pode preencher neles. Se você não tem, você vai fazer em outro papel. Mas o mais importante é que você guarde esse papel, porque ele vai ser um memorial de fé para o seu futuro. Então você vai fazer uma lista de milagres que você deseja que as portas sejam abertas nesse ano ainda. Olha só, para esse ano, são milagres a curto prazo, né? Coisas que você deseja viver. Então você vai fazer essa lista porque no final do ano ou no começo do ano que vem, você vai abrir e você vai glorificar a Deus todos os milagres que você já alcançou nesse tempo. Amém? Eu vou ficar por aqui, mas você vai ficar aí fazendo essa atividade e apresenta isso diante de Deus, porque eu creio que grandes coisas o Senhor fará no nosso meio. E recebe aí a chave para viver o seu milagre, é ter uma vida de fé. Amém? Tchau! Deus te abençoe.